Oi, gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para pedir ao Senhor perdão por tudo que fizemos de errado, Pai. Perdoe-nos, Senhor. E te agradeço, Senhor, por tudo, pelo alimento, pela salvação em Cristo Jesus, pela proteção. Obrigado, meu Deus. Obrigado por estar sempre junto conosco. Obrigado por nos proteger, Pai. Obrigado também por ter nos chamado para ficar junto com o Senhor, no seu caminho, Senhor. Obrigado, Pai. Peço que o Senhor nos ajude, nos abençoe e nos dê força, coragem, para que possamos seguir o teu caminho sempre e não nos desviar nunca, Senhor. Cuide de nós, Senhor. Que o Senhor abençoe e proteja a todos os irmãos, irmãs e pastores da IBJ e também todas as igrejas de Cristo que está pelo mundo todo. O Senhor proteja também os missionários, que eles se mantenham firmes, Senhor, para pregar o teu evangelho, Pai. Cuide deles e supre as necessidades de cada um. Peço ao Senhor que abençoe e proteja também todos os enfermos, Senhor. Que o Senhor, por sua misericórdia, possa aliviar a dor de cada um, Senhor. Peço que o Senhor abençoe e proteja todos nós, todos os que estão assistindo esse vídeo, todos que estão em união, lendo a Bíblia, que sejam fortes, que sejam corajosos, que não desanimem, que não deixem que o inimigo tire você do caminho do Senhor. Abençoe-os, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá então, gente. Hoje nós vamos ler Tito. Tito é um livro pequeno, tá? É 1, 2 e 3. Capítulo 1. Eu, Paulo. Primeiro vem a saudação de Paulo, né? Como ele costumava fazer nos seus livros. Então, na saudação, Paulo se apresenta como servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escolhido e mandado para que o povo de Deus conheça a verdade da religião cristã, que se baseia na esperança da vida eterna. Paulo escreve a carta a Tito, a quem chama de verdadeiro filho na fé. A saudação termina com uma oração a favor de Tito. Vamos à leitura. Eu, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Eu fui escolhido e mandado para ajudar a tornar mais forte a fé que o povo de Deus tem e para fazer com que eles conheçam a verdade, ensinada pela nossa religião, que se baseia na esperança de recebermos a vida eterna. Deus, que não mente, nos prometeu essa vida antes da criação do mundo, e no tempo certo, Ele a revelou na sua mensagem. Essa mensagem foi entregue a mim e eu anuncio por ordem de Deus, o nosso Salvador. Escrevo a você, Tito, meu verdadeiro filho na fé. Esta fé que é sua e minha. Que a graça e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Salvador, estejam com você. Responsabilidades dos dirigentes da igreja. Eu o deixei na ilha de Creta, para que você pusesse em ordem o que ainda faltava fazer e para nomear em cada cidade os presbíteros das igrejas. Lembrem das minhas ordens. O presbítero deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa. Os seus filhos devem ser cristãos e não ter fama de maus ou desobedientes. Pois aquele que tem a responsabilidade do trabalho de Deus, como bispo,
deve ser um homem que não possa ser culpado de nada. Não deve ser orgulhoso nem ter mau gênio. Não deve ser chegado ao vinho, nem violento, nem ganancioso. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e deve amar o bem. Deve ser prudente, justo, dedicado a Deus e disciplinado. Deve se manter firme na mensagem que merece confiança e que está de acordo com a doutrina. Assim, ele poderá animar os outros com o verdadeiro ensinamento e também mostrar o erro dos que são contra esse ensinamento. Pois existem muitos, principalmente os que vieram do judaísmo, que são revoltados e enganam os outros com as suas tolices. É preciso fazer com que eles parem de falar, pois estão atrapalhando famílias inteiras por ensinarem o que não devem com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. E isso tem até hoje, né? Tem igreja aí que faz tudo só pelo dinheiro, né? Foi justamente um deles, um profeta da ilha de Creta, que quem disse: os crentes só devem... deixa eu voltar aqui, gente. Foi justamente um deles, um profeta da ilha de Creta, quem disse: os cretenses só dizem mentiras. São como animais selvagens. São uns preguiçosos que só pensam em comida. E ele tinha razão quando disse isso. Portanto, você tem de repreender duramente esses falsos mestres, para que sejam sadios na fé e parem de dar atenção a histórias inventadas por judeus e a ensinamentos humanos que vêm de pessoas que rejeitam a verdade. Tudo é puro para que são puros. Tudo é puro para os que são puros. Mas nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas. Eles dizem que conhecem a Deus, mas os que eles fazem mostra que isso não é verdade. Estão cheios de ódio, são rebeldes e não são capazes de fazer nenhuma coisa boa. Por isso que o Senhor deixou as Escrituras, né? As Sagradas Escrituras, porque você já imaginou se o Senhor não tivesse deixado as Escrituras? O que o homem não é capaz de fazer? Se fosse só pela palavra do homem, eles são capazes de fazer de tudo. E distorce, né? Distorce a palavra do Senhor. Então, o Senhor sabe de todas as coisas, por isso que ele já deixou as Sagradas Escrituras, né? Leem, aprendam e sejam parecidos com aquilo que a gente está ensinando. Sigam o ensinamento, que vocês vão bem. É assim. A doutrina verdadeira. Agora vamos ao capítulo 2, tá? Mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Ensine os mais velhos a serem moderados, sérios, prudentes e firmes na fé, no amor e na perseverança. Aconselhe também as mulheres mais idosas a viverem como devem viver as mulheres dedicadas a Deus. Que elas não sejam caluniadoras nem muito chegadas ao vinho. Que elas ensinem o que é bom, para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos, e a ser prudentes, puras,
boas donas de casa e obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes. Você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Aqui a respeito dos crentes, muitas vezes todos os crentes são taxados como que são todos iguais, e não são assim, porque existe os verdadeiros e existe os falsos, né? Tem os que pregam a palavra, mas é só um pedacinho da verdade, do resto eles põem aquilo que eles querem, eles falam aquilo que eles querem e leva as pessoas tudo pelo aquele caminho da perdição. Então, temos que tomar muito cuidado, né? Por isso que o Senhor ordenou a gente ler as Sagradas Escrituras. Tem que ler, é difícil, no começo é difícil entender, mas você vai orando, pedindo a Deus, o Senhor vai ajudando a gente a entender a palavra que Ele deixou para nós. Não pode cair no erro, né? Dos que ensinam errado, né? O que eles querem é isso. Eles tiram a atenção, eles tiram o foco do nosso Senhor Jesus Cristo, colocam o foco em outras coisas, porque daí o que acontece? Você vai acreditar em outras coisas e não só em Jesus Cristo. Aí você não vai herdar a vida eterna. Por quê? Porque o Senhor, Ele é único. E só Ele que leva, né, para a vida eterna. O nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muitos das pessoas, falam mal dos crentes por isso, por olhar para aqueles que são maus, porque tem aqueles que se dizem crentes, mas não são de verdade, né? Eles estão ali para amando do inimigo, para perturbar e para tirar as pessoas do caminho correto. Aí todo mundo acha que todos os crentes são iguais. E não é assim. Existem os maus e existem os bons, os corretos, que ensinam a palavra de Deus corretamente. E assim como tem o bom e o mal em tudo, né, gente? Em tudo. Então nós temos que ficar firme na palavra do Senhor, porque aqui é verdade. Tudo que o Senhor falou e ainda fala para nós que ainda vai acontecer. Vai acontecer porque já aconteceu tudo que Ele disse, já aconteceu. E daqui para frente, o Senhor deixou escrito também vai acontecer. Não tenha dúvida. Que os escravos obedeçam aos seus donos e os agradem em tudo, que não sejam respondões, nem roubem os seus donos. Pelo contrário, que eles mostrem que são sempre bons e fiéis em tudo o que fazem. Desse modo, por causa das coisas que eles fizerem, todos falarão bem da doutrina a respeito de Deus, o nosso Salvador. Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. O inimigo, ele está sempre no meio, porque assim, ele copia o Senhor em tudo. Tudo ele quer copiar. Então, ele usa as pessoas, ele vai no meio das pessoas e as pessoas acabam caindo naquilo que ele quer, naquilo que ele faz, que são as tentações. E aí, gente, aí fica difícil, né? Porque daí as pessoas fazem tudo errado, vão atrás de um monte de coisa, vão atrás de lencinho ungido, rosa ungida, e tudo isso não existe. Isso aí tudo é
É idolatria. Idolatria é tudo aquilo que você quer e gosta, e adora antes de Deus, mais que Deus. Você fica idolatrando uma coisa, não pode. Então, temos que tomar muito cuidado, né? Porque temos que conhecer o caminho certo para saber também o que é errado, né? Porque como ele copia o Senhor Jesus em tudo, temos que saber. O Senhor Jesus fez isso? Ah, tá. Mas aí tem uma outra coisa que aconteceu parecido com aquilo que o Senhor Jesus fez. E ele inventa aquilo para dizer que aquilo foi bom, que aquilo aconteceu, que vai acontecer. E na verdade não é. É um erro, é um engano. Porque ele é invejoso, ele é mentiroso e pai da mentira. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda a maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Ensine essas coisas e use toda a sua autoridade para animar e também para repreender os seus ouvintes e que ninguém despreze você. Então, gente, o que nós temos que fazer? Obedecer o que o Senhor deixou escrito para nós. A Bíblia, ela é muito antiga, um livro que nunca saiu de moda, vamos falar assim, né? É um livro que é o livro mais lido do mundo. Então, vamos obedecer, vamos ler, porque é muito importante. Se nós não conhecermos a verdade, nós vamos cair no erro. Agora, a maneira de agir dos cristãos. Vamos ao capítulo 3 e o último de Tito. Recomende aos irmãos que respeitem as ordens dos que governam e das autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos a fazer tudo o que é bom. Aconselhe que não falem mal de ninguém, mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação. E tomar cuidado também para não falar. Você ouve uma coisa aqui, aí você vai lá e fala aquela coisa que você ouviu. Aquilo não é bom, por quê? Porque pode ser levado de uma outra forma, e aí, gente, quem escuta tá pensando, quem falou, às vezes falou de uma forma que não é aquilo lá que a pessoa falou. E aí a pessoa ouviu aquilo diferente, vai ficar com raiva daquela outra pessoa, e aí vai começar a discórdia. O inimigo entra no meio para atrapalhar mesmo, é isso que ele quer. Então, não temos que levar nada adiante. Falou, você fica quieto, deixa ali mesmo, morre ali mesmo. Não fica atiçando, sabe? Colocando mais lenha na fogueira, né? Que fala. Para que todo mundo fique brigando, gritando, xingando. Não, tem que se pacificar. Tem que acabar com a briga. Não levar para longe, né? Pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízo e éramos rebeldes e maus. Éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo e passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Os outros tinham ódio de nós e nós tínhamos ódio deles. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, Ele nos salvou porque teve compaixão de nós. Então, gente, assim, quando alguém fala, olha, alguém te pregar a palavra
falar alguma coisa que deve ser feito, que é assim que tem que ser feito, que Deus quer que faça, você pergunta para a pessoa, fala, você tirou das Sagradas Escrituras? Aonde? Qual a parte que Deus deixou escrito isso? A pessoa tem que te mostrar. E se não tiver aqui, ó, é falso. Porque o Senhor deixou escrito para nós tudo que nós precisamos saber para nossa salvação, né? Então, ó, ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, e fez isso para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Esse ensinamento é verdadeiro. Quero que você, Tito, insista nesses assuntos, para que os que creem em Deus se interessem em usar o seu tempo fazendo o bem. Isto é bom e útil para todos. Mas evite as discussões tolas, as longas listas de nomes de antepassados, as brigas e os debates a respeito da lei dos judeus. Essas coisas são inúteis e sem valor. Se uma pessoa causar divisões entre os irmãos na fé, aconselhe essa pessoa uma ou duas vezes, mas depois disso não tenha nada mais a ver com ela, pois você sabe que uma pessoa como esta abandonou completamente o Evangelho e os seus pecados provam que ela está errada. Agora vem as últimas recomendações. Quando eu lhe mandar o irmão Artemas ou o irmão Tiquico, faça o possível para ir se encontrar comigo na cidade de Nicópolis, pois resolvi passar o inverno lá. Ajude o advogado Zenas e também Apolo em tudo que você puder, a fim de que eles tenham o que precisarem para a viagem, que a nossa gente aprenda a usar o seu tempo fazendo o bem e ajudando os outros em caso de necessidade, para que assim a vida da nossa gente seja útil. Todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações aos nossos amigos na fé. Bênção. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. Amém. Obrigado, Senhor, por mais essa leitura. Obrigado por estar conosco, Senhor. Obrigado por nos salvar. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós com tanto amor. Que o Senhor abençoe e proteja todos nós em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.